Olá, gente, tudo bem com vocês? Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Acesse nosso canal no YouTube, que vocês vão gostar bastante. Eu considero o nosso canal uma verdadeira universidade aberta, porque traz temas variados, temas diversificados e complexos de uma linguagem simples e acessível. Acesse, beleza? Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema em voga, bastante atualíssimo, que é o tema globalização. Mas vocês sabem o que é globalização? Então vamos lá. Bem, globalização, o próprio nome já diz, vem de globo, global, globo, global. Para a gente começar esse conteúdo de uma forma bem simples, para que todos nós possamos entender, houve o desenvolvimento ao longo dos últimos meio século, né? No último século, século XX, houve um desenvolvimento muito grande dos meios de transporte, né? Aí quando eu falo meio de transporte, o que vocês imaginam? Transporte aéreo, transporte ferroviário, transporte rodoviário, transporte fluvial. Vocês sabiam também que grande parte do comércio global é feito através de navios? 80% do comércio global, o transporte das mercadorias é feito por navegação marítima, ou seja, os grandes containers, os grandes navios cargueiros transportam grande parte não, a grande maioria dos produtos globais que circulam no mundo inteiro. Certo? Então não há globalização sem esses pilares aí que eu falei para vocês. É o desenvolvimento dos transportes, o desenvolvimento dos meios de comunicação. Beleza? Então já estou dando o pontapé inicial para a gente entender o conceito de globalização. Então, como eu falei para vocês, globalização vem de globo, planeta, global. E tem esse desenvolvimento do transporte, dos meios de comunicação, que foram os pilares para o desenvolvimento do que nós chamamos hoje de globalização. Correto? Então, beleza. Qual o outro exemplo que nós podemos mostrar para vocês entenderem o que é a globalização? A questão das empresas multinacionais. Hoje não existe uma coisa chamada mercado global ou comércio internacional. Não esqueçam disso, gente. Quando se fala em globalização, as pessoas automaticamente associam a internet. Lógico que a internet, a rede mundial de computadores, está incluso para entendermos o conceito. Está incluso, não está fora, está incluso. Mas a gente não pode ter só isso como exemplo para entender o processo. Quando nós falamos em globalização, nós estamos falando de mercados, de comércio internacional entre as partes, ou seja, entre os países. Entre os países. Por exemplo, para nós ficarmos, para deixar isso bem claro, o Brasil produz hoje uma grande quantidade de grãos, soja, milho, minério. Esses produtos todos, gente, eles são exportados. Nós não consumimos tudo isso que nós produzimos. Se nós fôssemos consumir tudo que nós produzimos, nós não daríamos conta. Então, se nós produzimos algumas milhões de toneladas anuais de grãos, de soja, de milho, etc., tudo vai no mercado externo. Em contrapartida, o mercado externo também, são os países lá fora, importa para nós, vende para nós uma infinidade de coisas. Tecnologia, computadores, inovação tecnológica, carros. Nós compramos a tecnologia deles também, eletrônicos. Então observe que há uma espécie de troca. Beleza? E como se comporta o mundo? Então o mundo hoje desenvolvido, que é os Estados Unidos, a Europa e parte da Ásia, né? Aí como baluarte hoje da economia global nós temos a China, eles estão ditando a regra do jogo na questão do comércio global. Então, para a gente entender o conceito, o que é globalização? É um processo de interação, gente. Interação, interdependência das economias globais no mundo inteiro. Certo? Aí uma outra questão, no mundo inteiro eu falei, será que todos estão inclusos no processo de globalização? Teoricamente sim. Teoricamente sim, mas existem países que estão mais integrados ao processo de globalização e tem regiões do planeta que estão menos integradas no processo de globalização. Aí complicou, né? Então, quais são as regiões que estão menos integradas ao processo de globalização? As regiões que recebem menos investimentos por parte do grande capital. Olha outro conceito, grande capital. As grandes empresas. Quais são essas regiões, Reinaldo? A grande parte do continente africano. Não estou falando que é todo o continente africano. Existem regiões do continente africano hoje que estão recebendo grandíssimos e vultosos investimentos de grandes empresas do mundo.
das transnacionais, como é o caso da África do Sul, por exemplo, certo? E existem outros pontos específicos, mas não é todo o continente. Todo o continente, a grande maioria do continente são as regiões pobres, que não recebem grandes quantias vultosas de investimentos por parte das grandes empresas do grande capital global. Mas, se tratando de continente americano, Europa e Ásia, o mundo está cada vez mais integrado, está cada vez mais conectado, graças ao mercado, o comércio global. Não esqueçam disso. Isso só foi possível graças ao desenvolvimento tecnológico ligado aos transportes e ligado aos meios de comunicação. E a internet, gente, ela é a cereja do bolo. Ela é uma parte importante do processo de globalização, porque faz com que a comunicação seja instantânea. E as empresas precisam dessa comunicação instantânea, não só para fazer as suas grandes transferências bancárias, vultosas transferências bancárias de um lugar para o outro, questão de segundo, mas também usa os meios de comunicação para propagar ideias, criar necessidades, para criar mecanismo de convencimento para que as pessoas possam comprar seus produtos. Isso é importante também, isso é uma faceta importante do processo de globalização. Então não existe grandes empresas sem um grande marketing. Né? A Nike e outras empresas de outros setores, elas divulgam seus produtos. E isso é uma parte importante das suas atividades, a questão do marketing. Beleza? Então, gente, eu acho que esclareci, contribuir nesse aspecto do entendimento do processo de globalização. Beleza? Até logo, até a próxima, até o nosso próximo vídeo.